Olá pessoal, nessa quarta vídeo aula nós vamos falar um pouquinho sobre a parte do choque elétrico e sua importância para o ser humano e os animais, conforme abordado na norma 5410 da ABNT. Lembrando sempre nossa frase que 1 segundo pode ser fatal. Na ampoleta aqui, ela está graduada e mostrando o que a corrente elétrica pode fazer com o ser humano. Com meio ampere, existe uma perceptível sensação de choque. Com 10 mA, a contração muscular. Com 40 mA, já atingimos a queimadura no sistema respiratório. Por isso, o disjuntor DR ele foi projetado para desarmar com 30 mA. Antes que esse ponto aconteça. Bom, vamos dar uma revisada rápida no disjuntor DR, né? Ele está aqui colocado na entrada de alimentação na carga. Essa imagem mostra uma estrutura interna do DR. Então a corrente ela passa pelos seus contatos, atravessa o núcleo toroidal. Aqui um exemplo para essa carga de 10 amperes. A corrente vai na carga e aí nesse momento a pessoa, aqui no caso, colocou a mão no equipamento, está apresentando uma baixa isolação e uma pequena carga de fuga é aqui transferida para a pessoa que está aqui. Essa carga, nesse caso, ela é de 0,06 amperes ou 6 mA. Nesse momento, a diferença ela retorna pela outra fase do núcleo, né, e volta para a rede. O núcleo toroidal vai detectar essa diferença e vai desarmar o DR, protegendo a pessoa aqui do choque. Apenas uma revisão rápida da funcionalidade do DR. Bom, nessa outra imagem eu quis colocar que dentro da nossa casa nós temos vários equipamentos nos quais eles são ligados à energia elétrica e podem provocar o choque. Então aqui temos um exemplo de uma panela elétrica, de uma batedeira, geladeira, de uma máquina de suco, de uma máquina de lavar pratos, de uma secadora de roupa e por aí vai. Então todos esses equipamentos que estão ligados à energia elétrica, que necessitam para o seu funcionamento, podem apresentar um problema de baixa isolação. E quando a pessoa encostar no equipamento, ela pode tomar uma descarga elétrica. Tá? Isso que a gente chama de choque indireto. Aqui mais alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Aqui até uma parte engraçada, né? A esposa secando o cabelo e o marido aqui dentro da banheira. Então o que acontece? Se por acaso esse secador cair aqui na água, a pessoa vai tomar um choque e se o DR não estiver funcionando adequadamente, pode vir até falecer, né? Aqui uma outra situação, a pessoa está passando roupa e encostou aqui na máquina de lavar, né? E aí acabou sendo o ferro elétrico, está com uma baixa isolação, está passando a corrente elétrica indo por terra, que a máquina está como terra nesse momento. Uma outra aqui, um trabalhador trabalhando com uma serra, também a serra apresenta um problema de baixa isolação, ele também vai tomar um choque. E aqui uma outra situação também, normal, a pessoa lavando a louça e aqui mexendo na torradeira, e nessa hora que ela encostou na água, ela está levando a mão à condição de terra e pode tomar um choque. E lembrando que sempre, pela nova norma da ABNT, todas as ligações elétricas têm que ser feitas com o cabo, com fase, neutro e o pino do meio, que é o pino terra. Isso é muito importante para a proteção do ser humano. Aqui novamente uma situação
de risco elétrico, né? Então a gente tem várias situações. A primeira é uma criança, né? A criança sempre está aprontando, né? E aí os pais distraídos, a criança está com um cabo aqui na boca aqui e pode tomar um choque, né? Essa é a outra imagem aqui, é uma condição não muito recomendável, ou seja, a tomada que está aqui, ela tem uma capacidade, o fio que está ligado nessa tomada e está aí no disjuntor também tem uma capacidade de projeto. E aqui a pessoa ligou uma série de equipamentos que com certeza, se não desligar o disjuntor lá, por proteção de sobrecarga, com certeza está com grande risco de incêndio. E aqui já há uma situação que a tomada passou por um curto-circuito, né? Situação que ficou. Uma outra imagem aqui com risco novamente de incêndio até, né? Um excesso de carga. E aqui uma criança também com a tomada na boca, né? Aqui é mais ilustrativo, né? Mas sempre o risco está presente no nosso lar, né? Importante lembrar que todos os equipamentos elétricos, eles, dentro da norma, eles possuem uma classe de isolação. E nessa tabela aqui a gente pode observar classes. Temos a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 1, como demonstrado aqui, ela é um equipamento que ela vai ligado direto, sem o terceiro condutor, ligado à terra, né? O equipamento dispõe de ligação da massa para ligar as partes condutoras acessíveis à terra, através de um condutor de proteção, né? Então ele tem o condutor terra, o terceiro pino, e normalmente é esse símbolo que você pode olhar na especificação. A classe 2, ela tem uma isolação dupla. Então, apresenta esse símbolo aqui, como isolação dupla, então tem os dois retângulos aqui, né, dizendo que é dupla. E a classe 3, ela tem uma isolação tripla. Então, tem 3 isolações, então dificilmente vai ter problema. E também dificilmente encontramos equipamentos aqui no Brasil com essa classe de isolação. A gente encontra mais com a classe 2 e classe 1. O exemplo aqui a seguir, a gente mostra que é um secador de cabelo, né? Então a norma da BNT, ela recomenda que no mínimo ele tem que ter classe 2 de isolação, né? E a classe 2, a corrente de fuga, ela não pode ser maior que 0,25 mA, né? Então classe 3, 0,5 A, e a classe 1, 0,75, ou seja, tanto no 0,75 quanto no 0,25, se acontecer essa fuga, né, o DR está ali para proteger, né, por isso a importância do DR. Bom, aqui nós apresentamos os efeitos da corrente elétrica no ser humano. É um gráfico que mostra 2 eixos. O primeiro eixo a gente tem aqui o tempo em milissegundos, e o outro eixo a gente tem aqui a corrente de fuga em miliamperes, né? E aqui ao lado nós temos uma tabela do que são os efeitos que pode sofrer o ser humano se tomar uma descarga elétrica. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto aqui, roxinho, que eu coloquei aqui, eu estou considerando que houve uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente estaria em torno de 30 mA e o tempo em torno de 100 milissegundos. Nessa condição, que é o gráfico aqui que está em verde, que é a situação 2, o ser humano ele teria uma percepção de contração muscular, porém sem causar nenhum efeito fisiológico. Tá? Ou seja, é nesse ponto em que o disjuntor DR vai desarmar e proteger o ser humano. Entretanto, se o disjuntor DR não desarmar por algum motivo, essa corrente vai continuar subindo e pode atingir, por exemplo, esse outro ponto que eu determinei aqui, que seria um ponto com 100 mA em 1 segundo. Observe que 1 segundo é um tempo muito rápido, né? Então, nessa condição, nós já estaríamos aqui nesse ponto da curva, ou seja, o ser humano já teria fortes contrações musculares, já teria dificuldade de respiração, problemas de distúrbios de funções cardíacas, e poderia aumentar o crescimento da corrente por ele e poder ter um dano muito maior. Se atingir a curva 4, aqui uma corrente, por exemplo, de 200 mA em 2 segundos, né, aí os efeitos são extremamente críticos, podendo ter a parada cardíaca. Então essa curva aqui, ela define a importância do disjuntor DR. Por que o disjuntor DR tem que
está na instalação elétrica. Por que ele protege as pessoas contra choque elétrico? E vocês observam que os valores de corrente são extremamente baixos, abaixo de 30 mA, e também o tempo de atuação dele tem que ser muito rápido, abaixo, preferencialmente, de 200 milissegundos. Tá? Bom, mais uma vez queria agradecer a participação de quem assistiu o vídeo. A IPT Consultoria está disponível para outras informações. Nós somos consultores e especialistas na área de termografia elétrica, vazamento e detecção de gás, e também a parte de análise e verificação do funcionamento do disjuntor DR. Tenham todos um ótimo dia e estamos à disposição.